Boa tarde, queridos amigos. É uma alegria enorme retornarmos à casa de Fabiano para juntos estudarmos mais um pouquinho. Estamos já sendo tratados pelos amigos espirituais, desde que adentramos aqui nesse recinto, já harmonizados pela leitura edificante, pela prece, e nós convidamos, continuemos assim, unidos a esses benfeitores espirituais, com nosso coração repleto de amor, para que eles encontrem a receptividade em nós, para que eles possam nos cuidar. E aquelas dores, aqueles conflitos, aquelas dificuldades, as doenças, que nesse momento eles possam nos socorrer. E ao término desse trabalho, estejamos mais harmonizados, mais fortalecidos, para seguirmos adiante. Como nossa amiga já falou, nosso estudo da tarde, honrai a vosso pai e a vossa mãe, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. E nós colocamos ali aquela primeira imagem para nossa reflexão, uma mãozinha mais idosa, e nós percebemos então uma mãozinha mais jovem sobre essa mãozinha idosa. Numa demonstração de respeito, de carinho, de ajuda àqueles que ontem nos carregaram no colo, aqueles que ontem passaram noites mal dormidas, no momento do nosso choro, no momento da doença, que nos auxiliaram diante dos medos e daquelas dificuldades ao longo da nossa caminhada. Pois cabe a nós, agora adultos, termos esse carinho, abraçar nossos pais, respeitá-los, ter a paciência amorosa para com esses corações que tanto nos educaram. Então vamos ver o que é que o nosso Senhor Jesus, Ele traz para nós de ensinamento sobre essa família consanguínea. No Evangelho de Marcos, Lucas e Mateus, o ensinamento. Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E aí, o ensinamento é claro, é respeito, é consideração, é gratidão por todos os benefícios, por tudo que esses irmãos nos ofertaram, sem pensar no retorno, sem pensar que seja uma obrigação. Não, é mais do que isso, é amor. Os filhos necessitam ou precisam desenvolver esse amor, que assim, é porque o pai e a mãe me ajudou, eu vou agora ter que fazer. Não, aí fica um dever, uma obrigação. Claro que tem o dever, mas o dever é mínimo comparado a um amor soberano que deve ser desenvolvido em nosso coração. E se nós formos lá no Velho Testamento, nós vamos encontrar no Êxodo, segundo o livro de Moisés, o mesmo ensinamento. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Quer dizer que ajudar os nossos pais é em conformidade com as leis divinas. Dar de nós, renunciar, abnegação, sacrifício, em benefício dos nossos pais, em determinados momentos, nós vamos precisar deixar de fazer algo que nós queríamos muito para poder atendê-los no momento agora que eles necessitam de nós. Porque ontem, quanto eles renunciaram dos seus prazeres, dos seus gozos, para também nos atenderem. E os filhos, parece que eles esquecem que foram pequenos, esquecem que foram alimentados, esquecem do carinho que eles receberam abundantemente. E quando chega no momento de uma retribuição, que, repetimos, não deveria ser dever, mas prazer em estar junto dos pais.
prazer em agraciá-los com o seu carinho, com a sua presença, no momento em que agora eles já estão na senectude. Deveria ser um prazer, é o mínimo que nós podemos fazer pelos nossos pais. Colocamos esse coraçãozinho em ênfase, porque toda vez que nós pensássemos na figura dos nossos pais, toda vez que nós fôssemos até eles, toda vez que nós fôssemos fazer uma ligação para eles, ir à casa deles, esse coração, ele precisa estar pulsante, ele precisa estar acima da razão. Pai, mas eu tenho que trabalhar, pai, mas eu estou cansado, mãe, mas eu não posso. Se a razão, ela ditar as orientações, normalmente nós vamos ter N situações onde deixaremos os nossos pais em segundo plano. Mas se nós colocarmos o amor por eles, então nós vamos conseguir, dentro dessa nossa agenda bem tumultuada que nós temos, o tempo necessário para estarmos junto de nossos pais. Não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. E aí nós lembramos que Jesus, ele resume toda a lei, todo profeta, todos os ensinamentos em amar a Deus acima de tudo e ama teu próximo como a ti mesmo. O amor pelo nosso próximo se inicia num respeito, num auto-perdão, numa compreensão, numa tolerância para conosco mesmo. Porque se nós não conseguirmos nos amar, nos respeitarmos, se nós não conseguimos entender as nossas fragilidades, as nossas imperfeições, e olhando para nós, compreendermos que nós estamos evoluindo, que nós estamos aprendendo, como é que nós vamos entender os outros? Como é que nós vamos ter uma paciência para com o outro? Como é que nós vamos olhar para o outro com um olhar amoroso, em vez de ser aquele olhar crítico, de ficar vendo o argueiro no olho do nosso irmão, quando a gente não enxerga a trave imensa no nosso olho. E aí ficamos apontando os defeitos das pessoas. Se olharmos para nós e percebermos as nossas imperfeições, vamos entender que estamos todos a caminho, que todos nós ainda não somos espíritos superiores, ainda imperfeitos, necessitados de amor, necessitados de muita paciência. Se tivermos tudo isso para conosco mesmo, automaticamente nos elegemos para ter esse comportamento saudável para com o nosso próximo. E assim, amando o nosso próximo, quem é o mais próximo de nós, senão os que nos colocaram no colo, senão os que nos permitiram a reencarnação. Então, os nossos pais são os mais próximos de todos que nós possamos imaginar. Inclusive da esposa, inclusive do marido, inclusive dos filhos. Porque se não fossem os pais, nós não estaríamos reencarnados. Foram os primeiros que cuidaram de nós. Foram os primeiros que nos atenderam nas nossas necessidades básicas, fundamentais. Que se não fosse o carinho e o tratamento recebido por eles, certamente desencarnaríamos. Começamos assim, então, a entender o porquê desse amor grandioso que nós precisamos ter pelos nossos pais. E a família? Então, como é que fica a nossa família? E como é que fica toda essa organização, esse respeito pelos pais diante das nossas dificuldades do dia a dia? Colocamos ali uma imagem, uma figurinha, porque nós temos o pai, a mãe, os irmãos, a tia, o tio, a prima, uma simbologia. E dentro dessa nossa família, como é que deve ser o nosso comportamento? Vamos ouvir Joana de Ângeles, lá no livro SOS Família. O grupo familiar é conquista nobre do processo antropológico, sociológico no qual o ser humano cresce. A família, por essa razão, tornou-se a célula máter do organismo social.
onde se desenvolvem os sentimentos, a inteligência e o espírito desperta para as realizações superiores da vida. Por isso, toda vez que a família se desestrutura, a sociedade cambaleia, a cultura degenera, a civilização se corrompe. Joana nos mostra, de uma forma objetiva, a grandeza, a importância de um grupo familiar. A nossa família, com as dificuldades que nós temos dentro do lar, porque temos os espíritos afins, próximos a nós, temos aqueles irmãos que precisamos desenvolver afetividade, e é por isso que, justamente pela lei do amor, pela sabedoria e misericórdia infinita do Pai, nos reencontramos e ali somos colocados numa família para apertarmos os laços afetivos, e enquanto aqueles outros que ainda temos um desequilíbrio no sentimento qualquer, agora nos reaproximarmos deles de uma forma saudável. A família, ela precisa ser alimentada com amor. A família, ela precisa ser nutrida. Pensemos no vegetal, pensemos numa plantinha. Uma plantinha, ela necessita da poda, ela necessita da água, ela necessita da terra fértil para que ela se desenvolva. Pensemos na nossa família como essa plantinha divina, dos cuidados diários que nós precisamos ter dentro do lar para que a nossa família permaneça saudável. E como é que nós estamos vivendo dentro de casa? Colocamos uma pitadinha de amor? Um sorriso, um abraço fraterno? Colocamos uma alegria na convivência? Como é que está sendo o nosso proceder nessa plantinha divina? Porque, como Joana de Ângeles nos explica, a família, ela é a célula mais importante da sociedade. Se não conseguimos amar os nossos pais, que são os mais próximos, se não conseguimos desenvolver uma afetividade e um respeito pelos demais que se encontram na família, como é que nós vamos enxergar o nosso semelhante no trabalho, na rua, na casa espírita? Com que paciência, com que respeito nós estaremos ao lado desse coração? Com que pensamento nós estaremos ao lado dele? Se nós não desenvolvermos essas pequenas provinhas para um exame mais árduo no exterior, que é na sociedade toda. Precisamos, portanto, olhar para a nossa família com mais dignidade. Na família, nós vamos burilar nossos sentimentos, nossas emoções, a nossa inteligência. Junto dos mais afins, nós nos mostramos. E ali, nós temos determinadas situações onde nós vamos mostrar a imperfeição, a dificuldade, a paixão, que o outro deve sinalizar com amor. Porque é o momento do tratamento, é o momento da educação. E não a falta de respeito, e não o berro, não a gritaria. Não deveria ser assim dentro de uma família. E dentro da família, tendo esse tratamento, essa dignidade, aprendendo ali a nos vincularmos ao Criador, e daí a importância enorme, fundamental, fazermos o Evangelho no lar, a família reunida, buscando esse alimento divino, esse intercâmbio direto com os amigos espirituais, que em nome do amor divino ali se apresentam. Então nós ali temos todas as possibilidades para melhor evoluirmos como espíritos que somos. É claro que os pais não são donos dos filhos. Os filhos não são donos dos irmãos, não é isso. O que deve reger esse grupo familiar é o respeito, é a fraternidade. Os pais compreendendo que seus filhos são filhos de Deus e devem educá-los para uma realidade espiritual. Assim deveria de ser. E o que nós vemos hoje na realidade é que os pais
em algumas ocasiões, oferecem muita instrução aos filhos, mas a educação, mas o encaminhamento para a virtude, para o desenvolvimento dos tesouros reais do espírito, em algumas famílias, eles ficam a desejar. Se nós tivermos uma família alimentada no amor, se nós tivermos uma família alicerçada no respeito, a nossa sociedade, ela será uma sociedade saudável. Hoje, o chamamento para que aprendamos a olhar para nós com amorosidade é o nosso momento de renovação, é o nosso despertar da forma mais severa pela dor, pelos tormentos e aflições que a sociedade está enfrentando, para que consigamos enxergar que estamos indo pelo caminho errôneo, que nos afastamos de Deus, que desprezamos a família e hoje a nossa sociedade periclita. Quem são os filhos? Quem são os filhos, como nós já falamos? Quem é esse coraçãozinho doce, essa coisinha tão singela, tão meiga, que os pais cuidam com tanto zelo? Quem são eles? O que é que os filhos representam na vida dos pais? O que é que eles representam na vida dos pais? Os filhos, eles têm, na verdade, uma missão de que junto dos pais, são eles, os filhos educados pelos pais, e os pais também com essa missão, auxiliando os seus filhos, todos caminhando, evoluindo como espíritos imortais. Compreende que na família, a grande possibilidade para um desenvolvimento intelecto, moral, para o equilíbrio emocional? O que é que os pais representam na vida dos filhos? Os maiores educadores, os responsáveis por uma missão que eles aceitaram para que, cuidando desses filhos de Deus, possam eles também, desenvolvendo tanta renúncia, desenvolvendo tantos sentimentos nobres, ali caminharem para o Pai. O que os filhos herdam dos pais? O que herdam dos pais? Senão aquilo que o corpo oferece. Porque caráter, porque sentimento, porque virtudes são conquistas do espírito. Então, um filho pode se assemelhar ao pai, e muitos falam assim, nossa, mas ele é igualzinho a mim. Ele adora ajudar as pessoas na rua. Foi genética isso? Claro que não. O desenvolvimento, por exemplo, dessa bondade do pai, o filho também desenvolveu essa bondade. São dois irmãos afins, que gostam de fazer a bondade. Mas isso não é herança. É o espírito que, na sua caminhada evolutiva, vai trabalhando. E como nós já falamos, na família, nós vamos ter aqueles que, lá no passado, já tiveram reencarnados conosco, talvez em outros papéis. Talvez como pai, como mãe, pode ser, mas não precisa. Mas o certo é que já desenvolvemos essas possibilidades. E há aqueles pais que dizem assim, meu filho não se parece nada comigo. Desejando que o filho seguisse a carreira profissional, desejando que o filho tivesse o mesmo comportamento que ele. E ficam até alguns pais muito irritados, porque os filhos... Mas eu queria que ele seguisse a minha carreira. Mas acontece que tem um planejamento reencarnatório. E o espírito, ele vai seguir a carreira, aquela que é a melhor naquele momento, para a sua evolução, para o seu desenvolvimento como espírito imortal. Por ignorância, quando desconhecemos essa nossa realidade imortal, quando desconhecemos desses comprometimentos assumidos no mundo espiritual, e aí, às vezes, pais desejam que os filhos façam exatamente o que eles querem, não compreendendo que é uma lei maior, uma lei soberana da vida, que deve, essa sim, dar os rumos das nossas caminhadas. Então, os filhos, eles herdam dos pais, as heranças genéticas.
Não podemos esquecer, os filhos são filhos de Deus. Hoje, o filho, na condição de filho, amanhã também terá os seus herdeiros. Mas esse conhecimento é fundamental para que o comportamento seja um comportamento de respeito, de liberdade, porque o outro vai se desenvolver. Porque aquela criancinha vai se tornar o jovem, e esse jovem o adulto de amanhã. E esse adulto precisa caminhar com seus próprios passos. Recebida a educação, recebido os princípios morais, agora é o momento do testemunho. E vem ele com esse aprendizado recebido na família, no lar, mas também com toda a sua bagagem de reencarnações transatas. E aí cada um vai se apresentar e dar rumo na sua caminhada, e a responsabilidade é de cada um. Por isso, os pais, se tiverem o conhecimento da realidade espiritual dos próprios filhos e a sua própria realidade espiritual, esse tratamento se torna um tratamento efetivamente mais saudável. Se os pais são materialistas, ateus, ignoram a realidade espiritual, aí, claro que os filhos eles vão evoluir. E pode a educação dar certa, mas os ensinamentos que os pais vão oferecer para os filhos, se for uma visão materialista, esses filhos, como nós já falamos, espíritos, filhos de Deus, trazem a sua bagagem. Então, pela sua percepção espiritual, pelas suas aquisições pretéritas, eles podem fazer as escolhas próprias e falando assim: pai, eu não quero viver só para o mundo. Pai, eu quero buscar Deus. Não, mas nós não acreditamos em Deus. Pai, mas eu preciso. E esse filho passa a levar para aquela família a realidade do Criador. Eis aí uma das possibilidades da misericórdia divina para que irmãos que no momento se encontrem no papel de pai ou de mãe, possam também ser auxiliados pelos seus filhos. Porque estar pai ou estar mãe não quer dizer que o espírito seja mais evoluído do que os filhos. Podem os filhos gerados, esses espíritos imortais, serem mais evoluídos do que os pais. E serem eles instrumentos da bondade divina para que seus pais busquem esse caminho da realidade espiritual. Nós não sabemos, mas cada um se mostra pelo seu comportamento, pela sua fala, pelo sentimento, pelas suas escolhas, nós nos mostramos em que patamar nós nos encontramos, principalmente pelas nossas ações. Não se afaste dos seus filhos. Os pais receberam essa missão, aceitaram, muitos pediram e lutam enormemente alguns para tão sonhada gravidez. Ora, uma vez permitida a chegada dos filhos, é claro que agora aos pais há uma responsabilidade enorme, é lógico. E a lei divina vai cobrar deles toda a educação, tudo que eles fizerem por esses filhos de Deus, isso é óbvio. Pais de pura afeição, de quem é que nós estamos falando aqui? Se não daqueles que não geram os filhos pelos laços consanguíneos, mas aqueles que amam profundamente e, pela adoção, cuidam dos filhos dos outros com todo o amor. Pais adotivos, são destes que nós falamos. Às vezes a criança não mais bebê, a criança já numa idade mais avançada. E esses corações, eles assumem a responsabilidade de cuidarem daquele espírito a partir daquele momento. Que valor, que grandeza de sentimento quem consegue fazer esse trabalho maravilhoso.
Que amor grandioso é esse, capaz de acolher como filho o filho de outrem? Conseguem entender o que nós estamos falando? Quando o filho vem pelos laços consanguíneos, você se comprometeu, você solicitou e o filho chegou. Mas quando o filho foi gerado por um outro irmão, por um outro espírito, e você olha para aquele coração e fala, eu assumo a responsabilidade de educá-lo, já que, não vamos enumerar aqui, porque há razões distintas para que uma criança seja adotada, mas já que o pai e a mãe não puderam criá-lo, educá-lo, deixa comigo que eu vou educá-lo. E dá o tratamento igual, como se fosse um filho consanguíneo, às vezes maior. Há uma dedicação, há uma renúncia, há um carinho que corações conhecemos, que tem os seus filhos pela consanguinidade e tem o filho adotível. Para o filho adotível, ainda um carinho que eles se mostram para que aquele coração entenda que ele é o filho tão amado quanto os demais. Alguns, quando não conseguem, nos primeiros anos do matrimônio, que um filho alcance o lar, por alguma dificuldade do homem ou da mulher, e aí resolvem pela adoção de uma criança. Depois, passado 1, 2 anos, e eis que a mulher engravida. E aí alguns não dão o tratamento respeitoso, carinhoso para aquela criança adotada. Não deveria ser assim. Diante da lei divina, não pode ser assim. Nós buscamos aquele coração, nós desejamos levá-lo para o nosso lar. Independente do que venha acontecer lá no futuro, mas uma vez assumido aquele compromisso, precisa ser honrado. Então, é um amor grandioso quem assim consegue se comportar. Ressentimentos entre pais e filhos. Nós falamos até agora do que deveria acontecer. Famílias bem estruturadas, pais educando seus filhos com amor, filhos se dedicando aos seus pais, cuidando zelosamente dos seus pais, é da lei divina. Assim deveríamos nos comportar. Mas será que a nossa realidade, ela é dessa forma? Quantos pais nós vemos que desprezam seus filhos? Para não falar daqueles que jogam até a criança recém-nascida na lixeira, como já tivemos notícias. Quantas crianças estão pelas ruas? Não vamos aqui falar do porquê, porque não temos condições. Quem somos nós para julgar o comportamento do outro? Só estamos trazendo a realidade, o fato. O fato é que há crianças, muitas crianças nas ruas. E aí, essas crianças, qual será a visão dela em relação aos pais? O sentimento sobre família. Compreendem o que nós estamos falando? Como é que fica esse sentimento, esse coraçãozinho? Que desde o início começa um processo de crescimento no corpo somático e já com grandes dificuldades. Então, e por outras razões quaisquer, que são inúmeras, às vezes o pai gosta mais de um filho e se elege aquele filho em detrimento do outro, e ali vem um ressentimento, uma mágoa. Então, como é que nós devemos lidar com esses problemas? Ressentimento entre pais e filhos. Como é que fica essa família, que é a célula principal da nossa sociedade? Em certas famílias, há animosidade entre pais e filhos. Se nós, mais uma vez, nós trazemos o ensinamento. Se nós tivermos a consciência que nós somos espíritos imortais, que nós somos filhos de Deus, reencarnados, que tivemos lá no passado uma caminhada, outras reencarnações, outras experiências,
nós vamos conseguir entender as razões das animosidades. Por que será que eu não tenho afinidade com meu pai, com a minha mãe? Por que eu não consigo lidar bem com o meu irmão? Há de ter uma explicação. Então, com essa consciência, nós entendemos, bom, lá no passado, ou eu o agredi, ou foi ele o agressor. Não importa. O que nos importa nesse momento é o perdão. O que nos importa nesse momento é a reaproximação salutar. Então, nós partimos desse princípio para uma luta interior, para um esforço, para tratarmos melhor aqueles que conosco convivem. Então, eis aí o porquê das animosidades. No reduto doméstico, os afins e também os que precisam aprender a amar e a perdoar. Pois é. Talvez lá no passado nós machucamos bastante o nosso pai, que hoje não nos oferece aquele carinho que nós gostaríamos. Talvez ontem a nossa mãe foi aquela que nós repudiamos, foi aquela que nós desprezamos. E hoje a mãe, porque tem nos seus arquivos, lá no seu subconsciente, esse sentimento, hoje ela já não consegue nos tratar com esse amor, bem que ela gostaria, bem que ela tenta, mas há uma dificuldade entre nós. Entendem o que nós estamos falando? Quem não conhece um caso desse, ou quem não presenciou ou vive mesmo uma situação semelhante? Então, são aqueles que nesse momento nós precisamos nos reaproximar. E dizemos para vocês, para esses, a dedicação deveria ser bem maior. Para esses, a luta, o esforço, a renúncia, bem maior. Porque lidar com as amizades, com os afetos, é fácil, é muito fácil. Aquele que nos ama, ele tem os bons olhos, e aí ele só tem a fala mansa, branda, o sentimento amoroso, puro, porque tem um amor que ele só vê em nós beleza. Aquele que não tem essa afinidade conosco, por dificuldades pretéritas, esse irmão ele vai mostrar para nós as nossas deficiências. Ele vai apontar. Acontece isso em sociedade, dentro do lar, com muito maior liberdade. Porque dentro do lar, nesse reduto, onde é a célula mais importante da sociedade, os espíritos, eles se mostram, não tem jeito. Na casa espírita é 1 hora, 2 horas de educação, no lar não tem jeito, são 24 horas juntos. É uma caminhada de anos que as pessoas estão ali, numa convivência. Não tem como você disfarçar ou você iludir aquele que 1 hora você vai se apresentar da forma como você está, com a sua dificuldade, com as suas virtudes, ou mostrando mesmo numa situação qualquer, e você olha que você fala o que não deveria falar. E eis ali a possibilidade para uma reparação, onde deveríamos chegar junto do outro e com carinho lidarmos com aquela diferença, caso ela realmente exista. Temos essa possibilidade imensa de, no lar, nós trabalharmos muito mais esse amor fraternal, esse amor que precisa ser desenvolvido e que um dia alcançará toda a humanidade, e começarmos a perdoar. Porque se nós não formos capazes de perdoar, por exemplo, o pai e a mãe, que nos deram a possibilidade da experiência reencarnatória, vou eu perdoar aos meus irmãos lá de fora? E tem uns que, por um contrassenso enorme, tratam muito bem os da sociedade, os do ambiente de trabalho. Mas quando chega em casa, é uma secura, é um desrespeito. Mas por que isso? Justamente os de casa que você vai tratar assim, não que se justifique você tratar mal os de fora, não é isso. Mas se os de casa, que nós convivemos,
e que nós temos maiores possibilidades de nos harmonizarmos, de nos reequilibrarmos, porque a convivência é estreita, porque as horas são maiores, então nós não vamos lutar para desenvolvermos essa afetividade? Não faz sentido. E a quem nós vamos enganar? Senão uma ilusão temporária de nós mesmos. Porque diante da lei divina nós nos apresentamos e esse comportamento ele não é saudável. Lá é ambiente de provas, sim, de testemunhos, de luta. Não estamos falando aqui que o nosso lar deveria ser uma maravilha. Ainda não é deste mundo, um lar maravilhoso. Porque os espíritos reencarnados ainda estão imperfeitos. Esse lar maravilhoso, ele é o lar de um mundo ditoso, onde os espíritos já se mostram sem mágoas, sem ressentimentos, sem conflitos, amam. Mas nesse momento, onde nós buscamos a nossa regeneração, e trabalhar por regeneração é trabalhar por reforma íntima, é domar as más inclinações. Como é que nós vamos querer um lar saudável, sem dificuldades, sem problemas, quando nós falamos assim, você tem que fazer do jeito que eu quero, mas a coisa tem que ser da minha maneira. E aí nós mostramos o orgulho, o egoísmo, ainda dando as ordens. Como é que nós vamos querer um lar saudável, onde a humildade e a caridade, as duas virtudes que nos levam para o reino de Deus, que nos levam à verdadeira felicidade, que nos levam à plenitude, e falar em plenitude é falar em espírito puro, que conhece o Criador, com humildade e com caridade. Mas se no lar eu quero que a coisa seja do meu jeito, se eu não tenho tempo para oferecer ao outro, se eu não dou meus ouvidos para o outro, se eu não abraço o outro, ora, se eu não faço nada disso, como é que eu vou conseguir um lar saudável? E aí nós falamos assim, mas meu irmão não me entende, meu pai não me entende, minha mãe não me entende, meu marido não me entende. E deveríamos também de fazer essa pergunta assim, mas eu consigo entendê-lo? Mas eu consigo respeitá-lo? Eu entendo as suas dificuldades, mas eu também respeito o momento deles, porque nós, nesse momento, ainda olhamos, o foco é para nós. Você precisa me ouvir, você precisa me atender. E o outro, será que ele também não tem as suas necessidades? E queremos que as coisas aconteçam do nosso jeitinho. Isso se chama orgulho e egoísmo, dando as ordens dentro do lar. Como é que nós vamos ter uma família saudável assim? Como? Então, tem as dificuldades, tem os conflitos, e dentro desse reduto, dessa intimidade, a possibilidade de nós revermos conceitos, olharmos para dentro de nós com mais honestidade, e percebemos que nós ainda não somos tão belos e maravilhosos quanto nós imaginávamos que fôssemos. Colocamos ali essa imagem, que agora já descaracteriza uma família, mas aí já mostra uma fraternidade, um amor, onde esse núcleo familiar, ele aumenta. Evangelho. Para chegarem a Deus, uma só é a senha, a caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. É da vontade do Criador que aprendamos a viver nessa possibilidade, nessa condição. Caridade. Mas, Denise, e as demais virtudes? Todas se encontram presentes e atuantes no ser caridoso. Porque não há aquele que seja caridoso, e quando falamos em caridade, conforme Jesus nos ensina, indulgência, benevolência, perdão, caridade amoral, a caridade material, não há, porque caridade é uma só, e quando uma pessoa é caridosa, ela é caridosa em qualquer situação. Então, o ser que é caridoso,
ele é paciente. O ser que é caridoso, ele é honesto. O ser que é caridoso, ele é benevolente. Todas as virtudes, elas se apresentam desenvolvidas naquele que é caridoso. Por isso, se resume na caridade e na humildade. Por que humildade, Denise? Como é que alguém vai ser caridoso efetivamente com orgulho? É antagônico, é paradoxal. Só é caridoso quem é humilde. Por isso, caridade e humildade, as portas para a bem-aventurança. Para nós chegarmos a Deus, precisamos ter essa caridade. Precisamos desenvolver. Desenvolver, porque isso é conquista, é mérito, é luta. É empreendimento, é o maior empreendimento que nós podemos fazer. A maior missão que nós temos é a nossa reforma íntima. Verdadeiro espírita, verdadeiro cristão se reconhece pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Quer viver no mundo regenerado? Se regenera. Não queira regenerar o outro, porque você não tem capacidade para isso. Cuida de regenerar a si mesmo. Pai e mãe, eduquem pelo exemplo, não pela fala. Filhos, se corrijam. E se o pai e a mãe não derem bons exemplos, você é filho de Deus e você tem a lei divina dentro de você. Por isso, use da sua inteligência para tomar as melhores atitudes na vida. É simples assim, ou melhor, deveria de ser. Precisamos olhar para dentro de nós. Responsabilidade dos filhos para com os pais. Colocamos aqui a imagem de um pai na senectude e esse filho adulto que agora consegue perceber as dificuldades daquele momento, daquele espírito, que no momento, que nesta encarnação está seu pai, porque não é, ele está, porque amanhã poderá até estar em outro grupo consanguíneo, mas o que importa é o sentimento, é o amor desenvolvido que vai unir esses espíritos para sempre. Então, nesse momento, essa responsabilidade para com esse espírito é enorme. Oportunidade da reencarnação, da educação, quantas noites mal dormidas. Nós já falamos sobre isso. Não desdenhe seus pais. Desdenhar, desprezar, malbaratar essa possibilidade, esse momento de gratidão, mostra uma secura do espírito, uma dureza, um egoísmo atroz. Dar-lhes atenção, testemunhar-lhes obediência, suportá-los, assisti-los em suas necessidades. E esse verbo suportar não é pela forma pejorativa, mas suportar é dar suporte, é ajudá-lo naquilo que ele necessitar. Isso sim. É uma dívida sagrada. Por que dívida sagrada? Ora, porque nesse momento, nessa experiência reencarnatória, todas as nossas possibilidades de desenvolvimento espiritual, graças a eles. Então é uma dívida, não tem jeito. E aí colocamos a imagem desse senhor choroso. Por que choroso? Pais dão conta de vários filhos, e às vezes 2 filhos não conseguem atender um pai e uma mãe. Quantas famílias numerosas, pais com 4, 5, 6, lá no passado famílias com 7, 8, 10 filhos. Ainda hoje, ainda vemos no número menor, essas famílias assim grandiosas. Mas o certo é que pais, eles educam e conseguem dar carinho, e conseguem dar atenção a tantos filhos. E fica uma pergunta, mas por que às vezes 1 filho, 2 filhos não conseguem atender as necessidades dos seus pais? Se eles conseguem ajudar tantos, que amor é esse que se desdobra e se encontra presente na necessidade de todos os filhos, que consegue estar nas festas de todos os filhos, naquelas festinhas de escola, que incentiva-os? Que amor é esse? E como é que 1 filho, 2 filhos não conseguem cuidar de dois pais, o pai e a mãe? Como? Se eles cuidam de 4 filhos, de 5 filhos, como é que pode isso? Não tem alguma coisa errada no comportamento do filho? É para a gente pensar. Ingratidão, consequência do egoísmo e do orgulho. É porque o filho, quando cresce,
ele fala assim, não, mas agora eu tenho que viver a minha vida. Não, mas agora eu tenho que pensar em mim. E ele deveria de lembrar assim, sim, mas meu pai e minha mãe também foram jovens. E eles deixaram de viver o gozo, o prazer, naquele momento que eu precisei deles. Deveríamos de lembrar dessas coisas, né? As maiores dores são as morais. Que dores são essas que nós estamos falando? Um que suporta com coragem a miséria e as privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, pungido da ingratidão dos seus. A dor moral é aquela que machuca lá o coração. Às vezes o pai e a mãe, coitado, eles não têm recursos financeiros e eles suportam muito bem aquela vidinha simples, naquela casinha simples que eles vivem. E os filhos, agora, bem alicerçados financeiramente, morando numa casa gigantesca, e eles não estão nem preocupados com isso, porque eles se acostumaram àquela vidinha e eles são felizes naquela casinha. Agora, os filhos não irem visitar seus pais, os filhos não procurarem seus pais, é disso que eles se ressentem. Não é da casa, do luxo, do conforto material, que às vezes os filhos têm, vivem e eles não têm. Não é disso. Mas eles sentem a ausência física, eles sentem falta do carinho, da troca de energia, do abraço. Isso eles sentem. E essa dor, ela dói muito mais. Tenho a certeza disso. Essa dor dói muito mais. Paz de consciência se constrói. Quem é que tem uma consciência ilibada? Quem de nós tem uma consciência tranquila, serena, sem nenhuma dificuldade interior, sem nenhum tormento? Porque isso é conquista. Então, paz de consciência verdadeira, total, espírito puro, esses sim. Já se liberaram de toda a influência da matéria, já se liberaram dos vícios, das paixões inferiores. Esses têm, porque vivem plenamente no amor. E nós? Como é que nós hoje nos encontramos? A felicidade futura está alicerçada nas responsabilidades cumpridas honrosamente, desde já. Quer ter uma paz de consciência, pelo menos a mínima? Se esforce para tanto. Para isso, nós precisamos dar conta de nossas obrigações. Nós precisamos dar conta de nossos deveres. Os deveres começam dentro do lar. Trata bem, trata com respeito e com amor os mais próximos. E cuida dos teus deveres para com toda a sociedade. Seja um bom profissional, seja honesto, seja uma pessoa dedicada ao bem. Viva dentro daquilo que é certo. E o que é certo, Denise? Aquilo que o amor orienta. Tudo que foge ao amor, nós fugimos ao que é de Deus. E na nossa consciência, ela sabe muito bem. Quando nós estamos dentro da lei divina, porque isso dá uma paz, dá um conforto, dá uma alegria interior. E quando nós deixamos que o orgulho e o egoísmo, eles deem as regras. E falamos assim, eu não quero nem saber, agora é meu momento, vou pensar em mim. E aí fingimos que nós esquecemos. E a paz de consciência, ela se constrói. Começa dando conta das suas obrigações mais próximas, dentro do lar. Se estende, se amplia com as obrigações desse ser na sociedade. Então, assim, fazendo o mínimo, nós vamos conseguir dar conta do maior. Laços espirituais, verdadeiros laços afetivos. Colocamos a imagem dessas duas criancinhas. Quem são esses espíritos? Nós não sabemos. Construídos pelo amor e pela dor. Queremos dizer que a família consanguínea, ela é importantíssima. Já enfatizamos isso. Mas tem espíritos que, por não conseguirem esse desenvolvimento afetivo, que ainda se mantém na redia,
que não cuida de perdoar, o que acontece quando desencarna? Aquele da vibração inferior vai para junto dos afins. Aquele que ama, que perdoa, que respeita, vai para junto dos afins. Enquanto nós não conseguirmos ter desenvolvida dentro de nós a caridade, ter exemplificada, ter a humildade plena dentro de nós, enquanto nós não conseguimos assambarcar toda a humanidade, toda a família universal, compreendendo que fazemos parte dessa família, porque somos todos filhos de Deus. Enquanto não tivermos esse amor que nós desconhecemos, que amor grandioso é esse, que amor infinito é esse, que ama qualquer um sem distinção, quando nós desencarnarmos no mundo espiritual, nós vamos estar mais próximos dos afins. E aí, naquela família que meu pai me amou tanto, cadê meu pai no mundo espiritual? Cadê a minha mãe? E quantos irmãos se apresentam numa reunião mediúnica e não conseguem enxergar os afetos? Será que Deus quis que eles ficassem afastados? Foi o próprio Espírito que, pelo seu comportamento, pelas suas ações, ele se afasta automaticamente dos seus afetos, por N razões, que não vamos nesse momento desenrolar. Então, certo é que os laços espirituais, eles criam verdadeiros laços afetivos. Quando nós desenvolvermos o amor por um ser, por um espírito, não mais perderemos essa afetividade. O que cabe nesse momento? Vamos desenvolvê-lo agora junto dos mais próximos e ampliá-lo perante toda a sociedade. Jesus mais de uma vez confirmou a necessidade dessa fusão dos sentimentos acima dos vínculos humanos, exaltando a superior necessidade da união familiar pelos laços eternos do Espírito. Alcançaremos um dia essa visão espiritual, chegaremos um dia a ter esse sentimento, esse comportamento de uma forma mais bela, onde os nossos laços eles serão ampliados. Amar é a lei, é a lei soberana da vida. Fomos criados pelo amor do Criador, estamos mergulhados no plasma divino, amor do Criador, estamos reencarnados por amor de Deus, evoluiremos porque o amor de Deus assim deseja. Amor. Enquanto nós tivermos os senões para com o outro, enquanto não aprendemos a trocar boas energias, o bom olhar, o bom sentimento, nós não conseguiremos viver com maior paz de consciência. Esse amor puro, esse amor cristalino que Jesus, nosso Senhor, nosso guia, demonstrou e continua demonstrando, porque zelosamente cuida de todos nós. Esse amor grandioso é para esse amor que nós estamos fadados. Espírito Camilo, no livro Nos Passos da Vida Terrestre, se tiveres amor no coração, mesmo tratando de proteger a tua integridade, bem como a dos teus, entenderás quão desafortunados são os violentos, incapazes de nortear a si mesmos, desatendendo a proposta da bem-aventurança, expressa por Jesus Cristo, quando asseverou que os mansos herdariam a terra. Nós, nesse momento, convidamos a todos vocês aqui. Caso tenham dificuldades, conflitos, caso tenham alguma desarmonia com seu pai ou sua mãe, com o irmão, com os mais próximos, meus amigos, nesse momento, vamos colocar esse amor dentro de nós, porque é esse amor que vai fazer com que essa afetividade verdadeira, ela prime no nosso caráter, que ela venha nos levar a uma condição mais afortunada. Porque se nós tivermos amor no coração, o amor compreende, o amor perdoa, o amor tolera, o amor não julga, o amor não critica. O que é que falta para a humanidade ser feliz? Amor. Por que é que nós hoje sofremos tanto? Falta de amor.
Por que que a educação periclita, a educação moral e instrução? Falta de amor. Com amor, nós vamos entender o desafeto do outro, uma dificuldade que ele tem, e vamos olhar para ele com compaixão. Com amor, nós vamos compreender o pai e a mãe, se eles não foram aqueles pais que nós gostaríamos que fossem, mas eles foram os pais que eles poderiam ser, e nós vamos ter o amor para com eles. Com amor, meus amigos, nós vamos resolver todas as questões da vida. Que esse sentimento belo, ele se desenvolva dentro de nós. Que ele se faça morada dentro de nós. E que o nosso olhar, ele seja mais amoroso. Para com os mais próximos dentro do lar, com certeza. Mas vamos ampliá-lo para toda a humanidade. Vamos aprender a olhar para as pessoas, aquelas que hoje criam os escândalos, com mais amor. Vamos orar por todos os nossos irmãos, porque amanhã nós poderemos estar juntos pelos laços consanguíneos. E por que não, desde já, desenvolvermos amor para com eles? Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada.